Bom, então, João Paulo, boa noite aí, Ana Luísa, Ana Carolina já tinha falado antes. Bom, hoje, pessoal, eu pretendo terminar, né, na verdade, repassar aí nos demais exercícios que eu acho mais relevantes aí da lista, tá? E aí eu mandei um PDF para você, um PDF, né, na verdade, com a solução do exercício que a gente começou que não deu tempo, né, do que eu estava terminando com vocês, tá? Sem a calculadora HP, pessoal, dá um pouco de trabalho, porque isso aí normalmente a gente faz de maneira computacional, né? Mas eu peguei aqui um exercício como exemplo, tá? E aí eu vou compartilhar minha tela para que vocês, para que a gente veja um exemplo aí, tá? Dessa parte aí. Bom, eu vou voltar aqui no livro texto, pessoal. O livro texto, o livro texto aí de vocês, né? No livro, eu vou mostrar um exemplo, tá? E aí, para a gente tá mais fácil de visualizar aí as fórmulas, né? Que a gente usa aí na representação em série de Fourier de tempo discreto, tá certo? E aí depois eu vou mostrar o exercício que eu propus. E a prova dos 9, pessoal, é pegar o MATLAB, né? E montar o programa lá no MATLAB e rodar para ver se vai dar aquele sinal que a gente espera que dê, tá certo? Então, o que ele está dizendo, ó? Isso aqui, né, eu gosto de voltar sempre nessas duas formulinhas, porque quando a gente viu o série de Fourier de tempo contínuo, né, você tem duas fórmulas, tá? Você tem uma fórmula que é a série expandida, né, todos os termos, né, o x aí no caso, tá? E você tem os coeficientes, esse secas aqui, ó, tá certo? Então, cada coeficiente desse aqui, pessoal, ele vai te indicar um peso. Ele vai te indicar um peso para determinar a amplitude do sinal, né? Para um determinado valor aqui desse K. Esse K aí, na verdade, pessoal, quando a gente fala em harmônico, número inteiro, né? Esse K aí são as frequências, tá? Então, onde ele fala que C0, o C0, o C1, o C2, o C3, o C4, observe que na parte de baixo tem um somatório, tá? Tem um somatório. E esse somatório, pessoal, embora ele tenha colocado aqui n igual a n0, mas na verdade o que ele está calculando aqui é 1 sobre n0, né, que é o número de amostras. Ele vai pegar cada posição do vetor para cada amostra, ele vai calcular um E elevado a jk ômega 0n, tá certo? Essa é o cálculo, né, que é feito para o secas. E aí, depois, cada CK desse, na verdade, a gente joga na somatória superior, tá? Que esse xn aqui, na verdade, é um vetor. Se vocês lembrarem lá da função FFT, ela retorna um vetor, tá certo? Esse vetor, então, ele vai ser preenchido aqui por um CK, que pode ser um número real ou pode ser um número complexo. Quando você encontrar um número real, né, na hora que a gente pega lá para ele mostrar o gráfico, o espectro de amplitude, ele vai mostrar, na verdade, o módulo desse número, tá certo? Então, se for um número real, você olha naquela posição, tá? Só que quando é um número complexo, aí ele vai calcular o módulo, né? Tem que tomar um pouco de cuidado aí. E aqui a gente tem que observar o seguinte, que tem um somatório, e tem um somatório no secas. Então, dentro do programa, ele vai ter um loop para calcular cada CK, tá? Cada CK dele, na verdade, ele vai percorrer o vetor todo, todas as amostras, tá certo? Todas as amostras, ele elege lá, por exemplo, o zero, o C0. O C0, na hora de calcular o C0, esse E elevado a zero aqui, ó, onde está esse N aqui, na verdade vai ser o elevado a zero, aí esse E elevado a zero vai sumir, então ele vai ser somatório do xn, ou seja, todas as posições do vetor, tá? Então esse sinal aqui que ele está mostrando, ele está dizendo assim, calcule, né, os coeficientes Fourier desse sinal. Então, batendo o olho aqui, a primeira etapa, pessoal, eu tenho que olhar aqui e olhar
eu confundi esse negócio aí, tá? Na minha anotação do caderno, e eu estava, na hora que eu bati o olho que eu estava mostrando para vocês na aula passada, eu vi que o lugar que eu estava pegando o meu caderno estava errado. E aí eu não tinha olhado mais para frente no caderno, eu tinha feito, né? Na verdade, considerando o jeito certo, tá? Tinha uma correção mais para frente, então por isso que eu escaneei aí. Mas esse sinal aqui, eu tenho que bater o olho nele e olhar assim. Qual é esse sinal? É um sinal periódico, tá vendo? Ele tem 3 pontos, 0, 1 e 2. 0, 1 e 2. 0, 1 e 2. O que muitas vezes a pessoa confunde é o seguinte, ela conta o ponto, por exemplo, um pontinho aqui no menos 6, outro pontinho aqui no menos 5, outro ponto no menos 4. Você não pode contar o próximo ponto. O próximo ponto já é o início do próximo ciclo. Então, na verdade, aqui o N0 aqui é 3. O N0 aqui é 3, tá? Então, é isso que ele está colocando. Ó. O sinal em questão é periódico com N0 igual a 3. E a frequência, né, o ômega 0 aqui, é 2π sobre esse N0. Tá certo? É isso que a gente vai usar na fórmula. Então, na hora que ele vai fazer o cálculo aqui dos coeficientes, né, de cada coeficiente, ele tem que expandir esse somatório. Aí que eu falei, então ele vai fazer o C0, 1 sobre N0, somatório dos xn, porque o E elevado, como tem um zero aparecendo aqui, o E elevado é alguma coisa que vai sumir. Então vai ser 1/3 x0 mais x1 mais o x2. Então, essa somatória aqui, na verdade, vai dar 2 mais 1, 3, 3 dividido por 3 dá 1. Tá? Na hora que ele vai fazer o C1, né, é o K. Então, volta todos os elementos do Xn. Ó. Todos os elementos aqui, n igual a 0 até 2. Ele vai percorrer todas as posições do vetor. Mas vai ser um E elevado a menos J, 2π sobre 3. E esse n aqui, ó, esse n aqui, na verdade, esse n ele vai bater com o valor desse 1 aqui, ó, tá? Então, na hora que ele fizer a expansão, vai dar assim. Para n igual a 0, aliás, desculpa, gente, eu falei besteira aqui. Para n igual a 0, ele vai substituir o n aqui igual a 0, vai dar só o x0. Então, 1/3 de x0. Mas, aí o próximo é o n igual a 1. Então, ele vai pegar a posição 1 do vetor, x1. Vezes E elevado a menos J, 2π, 3, como está multiplicando 1, ele não colocou nada. Mas, aí, para o n igual a 2, x2 vezes E elevado a menos J, 4π, 3. Tudo isso que ele está fazendo aqui, pessoal, é só para gerar o coeficiente C1. C1. Quando ele fez essa expansão aqui, resolveu, deu menos meio mais J raiz de 3 sobre 6. Então, ele calculou o segundo coeficiente. Finalmente, ele calculou o C2, tá? O C2, então, ele fez o cálculo aqui e encontrou, então, o C2. Agora, observe o seguinte, pessoal. Esses coeficientes que ele calculou aqui, tá? Ele ainda precisa levar esses coeficientes, ele precisa, né, expandir isso na equação de síntese, que é essa equação maior aqui, ó, que são esses xn's aqui, ó. Tá? Então, ele vai pegar o K aqui, para o K variando para K igual a todos os elementos aqui do N0, ele vai pegar cada coeficiente que ele fez o cálculo, tá? Para CK igual a 0, o C0, e multiplica por E elevado ao K igual a 0, né? No caso, aí, primeiro vai dar 1, tá certo? A grosso modo, pessoal, esse E aqui é um seno, é um seno aqui, ó, posso chamar de seno ou cosseno, né? Aliás, é uma exponencial complexa, e esse CK aqui vai determinar a amplitude desse sinal, para cada valor ali que você fizer essa expansão, tá? Bom, aí o que acontece? Eu compartilhei aí com vocês, vou pedir desculpa aí que eu acabei escaneando esse arquivo agora e mandei aí para vocês, que é esse arquivo, né? Porque senão ia ficar muito grande para eu resolver aqui com vocês no caderno, e aí ia ficar muito, a gente ia consumir a aula praticamente toda, tá? Mas, a grosso modo, pessoal, essa representação da série de Fourier de tempo discreto é um sinal alternando entre -1, tá?
2 pontos menos 1, 2 pontos mais 1, 2 pontos menos 1, 2 pontos mais 1. Ele alterna em menos 1 e mais 1. São 2 menos 1 seguidos. Então, foi isso aí que eu comecei a fazer com vocês na aula passada, e que faltou, o finalzinho ficou meio tumultuado, né? Então, eu resolvi voltar aqui e colocar nesse scanner, nesse arquivo que eu mandei para vocês, tá? Uma coisa que confunde aqui, pessoal, é onde está esse menos e onde está esse mais. E uma notícia boa também, tá? Uma vez eu fui fazer um programa embarcado, e aí eu fiz essa função aí, ó, num medidor de qualidade da energia elétrica, tá? Esse CK multiplicando esse E elevado a JK, ômega 0N, calculando cada coeficiente desse. Eu fiz a expansão da programação em C. Foi um negócio bem legal, bem interessante, né? Dá um pouquinho de trabalho, mas hoje a notícia boa é que você já tem bibliotecas, FFT, por exemplo, Library, você tem as bibliotecas open source, C, Library, FFT, olha lá, para Arduino, tá vendo? Library, FFT, Arduino. Você vai lá e faz aquele include, tá? Include lá dentro do Arduino, você já consegue, aquela mesma função FFT que você fez lá no MATLAB, você consegue usar. Tem as bibliotecas, ó, tem para Python, tem para Android, tem para Java, tem para STM32, ó, dependendo do que você quer fazer, tá? E aí sai uma mão na roda. E S32, ó, você só faz o include, coloca a biblioteca lá, e aí ele... Então, tem um projeto chamado, se não me engano, .org, fft.org, que você consegue... Esse negócio aqui é bem bacana, tá? Olha lá, esse FFTW. Você consegue baixar a biblioteca para a plataforma que você... A maioria das plataformas mais comuns, olha lá, Fortran, C, você consegue encontrar essa biblioteca aí, tá certo? Se não tiver para aquele... Eu estava usando um hardware aqui, pessoal, que não tinha biblioteca. Não tinha, tá certo? Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que implementar isso na mão, fazer a implementação disso no meu programa em C, tá? Então, assim, aí o hardware é mais limitado, tal, mas a notícia boa, que isso é programação em C. Então, quer ver? Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui, só para... Acho que vale a pena dar uma olhada nesse negócio. Eu vou parar de compartilhar só para não deixar... É porque eu fiz isso tem muito tempo, e... Deixa eu ver aqui. E, no geral, né, como hoje em dia tem bastante... Então, olha só, deixa eu só ver aqui, só um minutinho. Então, eu vou compartilhar com vocês novamente, mas só para mostrar para vocês, pessoal, eu estava usando um hardware da Texas mais antigo, e esse hardware não tinha a biblioteca FFT. Então, realmente, eu não tive outra saída, tá? Aliás, eu achei que eu não estava compartilhando e estou. Enfim, deixa eu só mostrar para vocês. Aí, olha só, esse programa C-Log FFT Master é um programa que eu fiz, né? Usando uma interface, uma ideia do Eclipse. E esse SRC aqui, ó, tem dois arquivos. Um arquivo CPP, né, que é uma extensão de C++, e um .h, tá? Então, nesse arquivo .h, eu chamei de clog fft.h, aí eu fiz, né, a programação, fiz algumas funções básicas lá, copia vetor origem para o destino, calcular FFT, esse calcular FFT eu recebo um vetor de amostras, aí tem aquele N lá que a gente chama que é o tamanho N do FFT, né, o K, para qual frequência, o valor, aí tem esse real imaginário que tem que ver para que serve. E aí depois tem o calcular módulo e fase. Uma dificuldade aqui, pessoal, é que a linguagem C padrão, ela não tem um número complexo igual você tem lá não tem uma variável do tipo complexo.
tá? Um número complexo. Na linguagem C padrão não tem isso, tá? Tem lá uma função para inicializar um vetor, tal. Mas, enfim, o que manda mesmo é esse calcular FFT aqui, ó. E aí, vale a pena abrir aqui, pessoal. O que eu fiz para resolver esse problema? Não tinha biblioteca para o que eu precisava. Então, aí tem lá um copia vetor lá que simplesmente você passa duas variáveis do tipo vetor e ele copia o conteúdo de uma para outra, tá? Então, eu vou lembrar quando que eu fiz isso, ó. 2020. Aliás, eu fiz esse negócio em 2017, mas fiz uma outra versão em 2017, depois eu adaptei para esse hardware aqui, tá? Para Arduino. Aqui, ó. Então, olha só. O grande lance aqui desse negócio, pessoal, que tem que tomar um pouco de cuidado, é esse laço, um laço dentro do outro, ó. Tá vendo? Ele está dizendo assim, para i variando de zero, enquanto i for menor que n. Ele está varrendo as posições do vetor. De qual vetor? Desse primeiro vetor aqui, ó, desse xn, ó. Então, o xn aqui que ele está fazendo é o xn igual a zero. Aí ele fixa o n igual a zero e varia o k para todas as amostras e vai calculando, fazendo esse somatório. Depois, o xn igual a 1, o n igual a 1. Ele fixa o 1 e calcula os coeficientes para o n igual a 1. Tá certo? O x2. Então, o que ele está dizendo aqui para mim nesse programa lá, para cada valor de i, né, sem importar muito aqui com o nome das variáveis, ele está fazendo um outro for, e é aí que mora o perigo, tá? Tem que tomar um cuidado com esse loop dentro de loop. Isso aí, do ponto de vista de processamento digital, pode ficar proibitivo. Mas, a grosso modo, lá, eu fiz a parte real é o valor da amostra xn vezes um cosseno, usei aqui a notação de cosseno, né? E o que vai na parte imaginária é o seno. E aí foi armazenando isso em dois vetores separados, parte real e parte imaginária, tá? Então, isso aqui que está sendo feito aqui, as bibliotecas já têm pronto, tá? Então, nesse exercício, ele está mostrando isso aí, tá? Então, voltando aqui então, vocês pegarem o fftw.org, está na gravação também, né? E aí vale a pena vocês darem uma consultada. O pessoal da engenharia elétrica, tá, pessoal? Tem muitas análises sobre rede elétrica, sobre energia, né? Quando cai um raio, por exemplo, num ponto da rede elétrica, o pessoal analisa. Tem um negócio chamado ondas viajantes, tá? Tem vários modelos, né, que você consegue descobrir aproximadamente em que ponto da rede elétrica que aquele raio caiu, usando ferramentas, né? Dentro dessas ferramentas, por exemplo, a FFT é uma possível. Wavelets também é outra, né? Mas assim, eu estou falando aqui a grosso modo, porque não é a minha área de trabalho, tá? Mas, enfim. Então, pessoal, voltando naquele scanner, ele está dizendo isso, ó. Então, na aula passada, no finalzinho, o que eu falei? Primeiro tem que identificar que são 2 pontos em mais 1 e 2 pontos em menos 1. Então, o N0, que na verdade é 4. O N0 é 4, tá? Isso implica que o ômega 0 aqui vai ser 2π sobre 4. Então, esse ômega 0 aqui, né, vai aparecer lá na fórmula, no MATLAB, tá? Então, eu vou calcular os coeficientes, ó. C0 é 1 sobre N0, que é 4. Aí ele vai expandir, que tem um somatório. Para n igual a 0 até n menos 1, tá? Eu gosto de usar mais k aqui, tá, pessoal? O k aqui variando, mas como ele está falando aqui que é o C0, aí ele usou n diferente aqui só para mostrar que esses valores estão mudando aqui, tá? Então, ele vai expandir, né? O C0, k igual a 0. Então, esse termo aqui vai ser elevado a 0, vai sumir. Então, vai dar x0, x1, x2, x3. Na hora que eu somar isso, pegar cada elemento em cada posição, cada amostra dessa, pessoal, a soma vai dar 0. Eu vou fechar aqui meu WhatsApp. Espero que ninguém... Outro dia o pessoal coloca a gente num grupo diferente. Um colega me colocou no grupo de ex-aluno da escola técnica. Ai, meu Deus. Tem que esperar um dia para... Por enquanto tá suave, né? Mas na hora que começa a colocar muita mensagem, fica ruim. Mas, enfim. Então, pessoal, o C0, então, deu 0. Tá? O coeficiente 0.
Agora, por que eu tive que escanear esse negócio? Por causa disso aqui, ó. O C1 é 1/4, né? Aí vai aparecer assim, o X, aí eu vou varrer cada posição. O coeficiente 1, na verdade, eu vou ter que usar o x0, olha lá, o x0 é -1, e elevado a menos j, né? Aí aqui vai aparecer o k, que é 1, que multiplica ômega 0 vezes o n. Esse n que está variando aqui, ele está variando, ele é zero nesse momento. O valor dele é zero. Ele está dizendo assim, eu vou associar o meu coeficiente à amostra zero, ao n igual a zero, tá? Ao n igual a zero. Então, eu vou substituir -1, tá? Mas, agora o n vai ser igual a 1. Então, eu vou pegar o x1. x1 menos j vezes. Esse 1 aqui é o k, que é o coeficiente do o ck, vezes ômega 0 vezes 1, que é o n igual a 1. Tá? Mas, agora a segunda amostra, o n igual a 2. Então, vai aparecer mais o x2, na verdade, é 1, vezes e elevado a menos j vezes o k igual a 1, o k está parado, vezes ômega 0 vezes o n, que é 2. Mais, aí vai vir 1 vezes e elevado a menos j vezes k, que é 1, vezes ômega 0 vezes 3. E essa parafernália toda aqui, pessoal, como eu falei aquela hora, é óbvio que no dia que eu fui fazer isso aqui eu estava com tempo, então deu 1/4, esse e elevado a 0 aqui todo vai dar 1, menos 1 elevado a 1 vai dar, vezes, menos 1 aqui, vezes 1 vai dar -1, mais com menos. Esse e elevado a menos j aqui, ômega 0, na hora que eu substituir ômega 0 aqui, vai dar menos j π sobre 2. Tá? Menos π sobre 2. Mais e elevado a menos j π. Mais e elevado a menos j mais vezes 3 vezes π sobre 2. Então, pessoal, por isso daí que está a importância dos computadores, tá vendo? Porque na hora de calcular esse negócio aqui, né, no MATLAB, a gente joga isso lá por baixo dos panos, ele está fazendo isso. Para cada coeficiente, ele está pegando cada valor ali, o coeficiente é como se fosse uma frequência, e ele está fazendo ali um cruzamento entre frequência, a dinâmica da frequência, junto com todas as amostras que você tem do sinal, tá? Então, ele calculou o C1, fez o cálculo do C1. Então, olha lá, na hora de fazer essa conta aqui, aí, como eu falei, né, para dar aula, eu fiz 1/4, menos 1, aí eu fiz isso aqui, ó, e elevado a menos jπ sobre 2, pessoal, usando relação de Euler, é menos, aqui vai ser cosseno de menos π sobre 2, porque tem um menos, mais j seno de menos π sobre 2. Cosseno de 90, de π sobre 2, é zero. J seno de menos π sobre 2, esse menos π sobre 2 aqui, na verdade, dá -1, tá? Que é o seno de menos 90 graus. E repeti esse raciocínio. Fiz relação de Euler para o jπ, aí ele deu cosseno de menos π, deu -1, mais j seno, né? Ele foi fazendo isso aí, tá? E aí o que acontece, pessoal? Na hora que eu fui fazendo isso, tá? O que eu fiz aqui, ó? Eu fiz um desenho. Esse desenho aqui, na verdade, pessoal, ele está demonstrando o seguinte: no círculo aqui unitário, vocês podem ver que esse pontinho aqui é o mais 1, o de cima é mais 1 na direção J, esse outro é -1 na direção horizontal e depois menos J. Então, esse ponto, ele está variando aqui, ó, entre mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, tá? Então, na hora que eu terminei de ver seguir esse raciocínio, né, expandi aí, o número que deu aqui foi -meio mais j sobre 2. Esse foi o C1, coeficiente C1. Então, o C1 com esse desenvolvimento todo, aí ele vai chegar nesse ponto. E o C2, esse C2, usando a mesma analogia, o C2 aqui, vou fazer o cálculo do coeficiente, no final, o C2 deu 0. Tá? O C2 deu 0. E, por último, o C3. Calculei o último coeficiente, o C3. Por isso que naqueles exercícios do livro, muitas vezes, tá, pessoal? Eu sei que né, é VOF, então, ele pergunta, e para vocês desenvolverem isso tudo aí na mão, aí é meio trabalhoso, né?
Mas se você pegar o coeficiente que ele deu lá e jogar na forma de exponencial complexa, usar o MATLAB, aí não que isso seja o ideal, né? Ou você usa uma calculadora para calcular os coeficientes, ou então você, assim, a grosso modo, né, a gente pode usar esse recurso, esse artifício, tá? Então, o último coeficiente dele aqui deu menos meio, menos j sobre 2. Vocês podem observar lá que sempre ele está com o número certinho, né? Lá nas respostas, mas é porque é o livro, né, pessoal? Então, ele vai mostrar esse desenvolvimento aí, tá certo? Bom, aí, o que acontece? Eu calculei os coeficientes, cada coeficiente desses aqui, tá? E esses coeficientes, na verdade, ele é usando essa fórmula de baixo, que são esses CKs aqui. E aí você tem que expandir esses coeficientes nessa somatória superior, com K variando de 0 até n-1, com E elevado a J, né? Cada momento desse aqui, o K, que na verdade vai estar associado a um coeficiente. Então, quando for 0, você vai usar o C0, no caso aqui o C0 é 0, com K igual a 0. Então, o primeiro valor aqui, o X na posição N igual a 0, vai ser, na verdade, esse C0, que é 0, multiplicando todo mundo vai ser 0. Então, lá na posição, se vocês lembrarem lá no gráfico de espectro da função FFT, ele é um vetor. Então, o que ele está calculando é a primeira posição do vetor, a segunda posição do vetor, a terceira posição do vetor. Aí vai depender do número de posições que você está jogando dentro do seu vetor aqui, tá? Bom, aí passando para a lista, pessoal, o João Paulo me perguntou, né? Estava com uma dúvida sobre um exercício da série de Fourier de tempo contínuo. Aí, João Paulo, aqui dentro do diretório, série de Fourier de tempo contínuo, tá? Tem assim, Fourier, e tem aqui uma maneira que eu resolvi, resolução analítica dente de serra. Isso, inclusive, está numa resolução, tá? Que é uma resolução do livro aí de vocês, né? Que é usando uma notação cartesiana. Então, ele está dizendo o seguinte, qual que é a representação em série de Fourier de tempo contínuo do dente de serra, tá? Então, o que acontece, pessoal? Que ele não está usando exponencial complexa, mas se a gente entender aqui, o restante a gente adapta, né, para os outros, usando exponencial complexa. O sinal ele é periódico ele é periódico, tá? Então, ele tem, esse sinal dente de serra, ele tem simetria par. Então, se ele tem simetria par, pessoal, o que ele fala é o seguinte, que os AKs são nulos, os termos referentes aos cossenos vão ser nulos, se anulam, tá? Então, usando o XT, então, vai ser um somatório com infinitos Ks, infinitos valores de Ks, né? Dos coeficientes BK seno de K ômega 0T, tá? E aí a fórmula para calcular os BKs é 1 sobre T0, a integral num período de x de t seno de K ômega 0T dt, tá? Bom, aí ele faz, né? Ele sabe que o x de t lá é 2t. Naquela reta, uma inclinação, aquele gráfico é uma inclinação com inclinação 2, tá? Então, ele faz o cálculo, x de t, bk é 2t, então vai aparecer 2 que multiplica 2, vai dar 4 sobre t0, de t seno de K ômega 0t dt. Então, ele vai realizar essa integral, ele vai precisar fazer uma integral por partes, chamando u de t e du de dt, tá? E aí ele faz dv igual seno de K ômega 0t dt, e o v, fez a resolução, né? Vocês estão com isso aí fresco aí na cabeça. Aí ele chega nos BKs, ele resolve essa integral no período de integração menos t0 sobre 2 até t0 sobre 2, tá? Resolvendo essa integral, ele chega no BK, e aí depois, pessoal, resolver para cada K. Então, olha lá, avaliando as parcelas acima, né? Aqui ele tem um artifício aqui que temos que funções sinoidais sempre serão nulas,
para os valores, né? Resultando em B igual a menos 4 sobre T0 2K π cosseno de Kπ. Então, o termo BK, então, na verdade, a solução dessa solução expandida aí, né? Ela está expandida aqui, mas ela, de forma compacta, é isso aqui, ó. E aí ele chegou na conclusão, né? O cosseno de Kπ, todo cosseno de K vezes o número π, é, na verdade, o menos 1 elevado a K. Menos 1 elevado a K, tá? Então, no final das contas, o BK, aqui os termos BK é menos 2 sobre Kπ de menos 1 elevado a K, tá? Isso é só título de curiosidade, tá, pessoal? Como a gente tem o MATLAB, o que o MATLAB está fazendo aí para a gente é resolvendo isso, tá? Então, só a título de exercício, o que eu coloquei na lista é para vocês resolverem, só que vai aparecer um E elevado. Em vez usando exponencial complexa, vai usar um E, vai chegar a somatório de um E elevado, né? E aí, no máximo que vai acontecer é que um E elevado a A integral de um E elevado a A, vai bater em 1 sobre esse A, né? 1 sobre A, que multiplica o E elevado. Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui. Então, para série de Fourier de tempo contínuo, você tem uma integral aí para resolver, tá? No caso da série de Fourier de tempo discreto, é só métodos numéricos, né? Usando, atribuindo aí vetor, somatório, então você não vai ter isso, tá certo? Bom, pessoal, então eu vou passar para a lista de vocês, e aí eu separei alguns exercícios para eu resolver aqui com vocês, tá? Então eu vou passar aqui em um por um. E aí eu vou comentando cada exercício desses aí e parando nos tópicos, né? Professor, já decidiu a data da prova? Então, eu estava querendo propor para vocês colocar na quinta. Vocês, assim, colocar na quinta, eu libero essa prova aí umas 7 horas, o horário é depois das 9, mas aí dou um prazo, uma janela aí de umas 4 horas para vocês fazerem, umas 5 horas. Ou, o que vocês acham? É uma prova baseada na lista, tá, pessoal? Seria de que horas a que horas? Então, o horário na quinta é de 9 até 10h30, mas normalmente eu coloco uma janela. Aí eu poderia colocar umas 8 até meia-noite, entendeu? Entendi. Umas 4 horas. Eu só não posso deixar aberto para outro dia, senão aí dá muita confusão. Tá? Aí eu libero, assim, coloco uns exercícios já. Normalmente eu faço como se fosse uma prova presencial. Tá? Então, uma prova presencial, e aí com 1h30 de duração, e aí eu coloco a janela de 2 vezes esse valor, para dar tempo de você olhar em MATLAB, olhar, né, deixar as coisas aí à disposição e tal. Podemos combinar assim, então? De 8 à meia-noite? Professor, Sim. libera mais cedo, porque é melhor para a gente, por exemplo. Eu coloquei 8. Se a pessoa está livre às 8, eu lembrei libera às 7 para a gente, que fica bom. Pode ser. Eu lembrei de você, João, porque senão você vai falar assim, mas eu tenho aula. Então, se é você que está pedindo, não tem... Porque, por exemplo, já não tem aula 7, então 7 horas eu já estou disponível, eu já pego para fazer logo, entendeu? Não, até 11 ainda já acabou, né? Não, tudo bem. Meia-noite tá bom. Você não tem... tá. No primeiro horário você está livre. Não, então beleza. Vou colocar essa prova, então, na quinta-feira, 7 horas, de 7 às 11, 7 à meia-noite, combinado? Pode ser meia-noite, porque no meu caso eu tenho aula às 7 horas. 7 à meia-noite. Tá, pode ser meia-noite, então. Ficaria melhor. Meia-noite. Beleza. Tá bom? Então, beleza, pessoal. Então, olha só. Só lembrando, eu vou separar um tempinho para tirar uma dúvida ou outra, mas aí na próxima segunda eu já pretendo começar a etapa 2, que é filtros digitais, tá bom? Não cai na prova nessa etapa, a próxima etapa já é a etapa 2 do curso. Beleza, professor, tranquilo. Tá bom? Bom,
O João Paulo tinha pedido essa questão aí do dente serra, tá, pessoal? Eu vou tirar uma foto aqui dela resolvida no meu caderno e mando para vocês, porque eu queria dar uma passada na lista, porque é mais usar essas formas aí que a gente acabou que eu acabei de mostrar para vocês, né? Deixa eu pegar aqui a lista. Deixa eu abrir a lista aqui. Parar de compartilhar a tela, porque... Deixa eu só abrir aqui a... Então, lista 2, deixa eu ver aqui, peraí. Bom, fiz um scriptzinho aqui, tá, pessoal? Senão, se eu for escrever tudo aqui no caderno, aí não dá tempo. No quadro digital não dá tempo. Aí vocês me param. Eu vou chamar a atenção de vocês aí sobre os pontos principais aí, tá? Então, olha só, a lista 2. Bom, questão teórica aqui, pessoal, só tem aqui esse conceito de sistema causal e não causal, que está no livro, e aí eu não abordei isso direito com vocês ainda, tá? Se não der tempo de eu abordar isso hoje, aí eu vou explicar aí na próxima aula, tá? Mas eu vou aqui na questão do exercício 2. Bom, o que acontece no exercício 2? Pessoal, está lá no capítulo 1 do LAT. O que ele diz? Ele diz que toda vez que eu tiver um cosseno, uma soma de cosseno e seno com a mesma frequência ômega zero, quando esse ômega aqui for igual, tá? Tem uma maneira de eu representar esse sinal, em vez de uma soma de cosseno mais um seno, de representar como um único cosseno com essa mesma frequência ômega zero. Tá certo? Então, ele deu 2 exercícios, né? Duas, a letra A e a letra B, pedindo para você representar com uma única senoide. Quando a gente fala senoide, pessoal, o cosseno, na verdade, é um seno atrasado, né? Ou deslocado. Então, senoide, cossenoide, na verdade, é a mesma coisa, tá? Então, usando aqui a nossa anotação aqui da lista, então, olha só, as questões teóricas, vocês vão dar uma olhada aí no capítulo 1 do LAT, o material de apoio, tá? Então, o que ele está dizendo aqui, pessoal, olha lá, o x de t é cosseno de ômega zero menos raiz de 3 seno de ômega zero, tá? Bom, lá no livro, vocês vão ver que toda vez que ele tem uma constante que multiplica o cosseno, e aqui tem uma outra constante multiplicando um seno, ele tem essa constante que ele chama de A, que é 1, e tem um B, que é a raiz de 3, tá? Menos raiz de 3. Então, eu faço um C, que é igual raiz, que é o módulo, é 1 ao quadrado, mais menos raiz de 3 ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 3, mais 1, 4. Raiz de 4, 2. Esse C vai ser 2, tá? E, na verdade, pessoal, ele calcula a tangente, que é a fase. Tangente é menos 1, e esse menos, tem um menos lá da fórmula, tá? É menos raiz de 3 sobre 1. Então, esse valor aqui, na verdade, vai me proporcionar um ângulo de 60 graus. Bom, a forma compacta, então, de eu representar o x de t, ele diz que eu vou pegar o C e multiplicar o cosseno de ômega zero t, tá? Menos, mais o valor dessa fase. Essa fase que ele calculou aqui deu 60 graus. 9h45 agora, pessoal, eu não vou abrir isso no livro, não. Mas lá no início do livro do LAT está bem explicadinho isso lá, tá? Então, esse sinal aqui, na verdade, se você escrever ele dessa maneira abaixo aqui, se você plotar isso aí no MATLAB, visualmente vai dar o mesmo sinal para você, tá? Tem uma teoriazinha lá, né, que é bom dar uma lida e tal, para vocês darem uma olhada, tá certo?
Bom, a letra B, pessoal, então, se eu identifiquei quem é o A é o menos 3, né? O A é o menos 3. Olha lá, o A é menos 3 e o B é 4. O B vai ser a parcela que está multiplicando o seno. E esse valor aí, tá, pessoal? Esse ômega zero aí tem que ter o mesmo valor. Se não tiver o mesmo valor, isso ainda já não funciona, tá? Então, olha lá, a gente está fazendo um caso mais simples, tá? Então, o C é o módulo do número, que vai ser 5, e o θ vai ser tangente a menos 1 de menos 4 sobre menos 3. Então, um detalhe na hora de calcular esse θ aqui, pessoal, que lá no livro ele te explica. Esse número aqui está num quadrante que a parte superior é menos e a parte inferior é menos. Tá? Só que quando você faz isso na calculadora, ele anula esse sinal. E aí ele deu aqui que seria um ângulo de 53 graus. Tá? Então, lá na calculadora tem uma observação lá, que é na hora de fazer esse cálculo da tangente para dar uma olhada, para ver em que quadrante que está essa questão do ângulo aí nesse cálculo, tá certo? Então, o x de t vai ser o 5 aqui, cosseno de ômega zero mais esses 53 graus. Então, dá uma olhada lá no livro, tá? Eu não vou prolongar muito isso, não, porque nós temos coisas, né? Na verdade, essa teoria aí, ela é interessante, dá uma lida, ela está bem no início do livro, mas é a parte introdutória, a parte básica, a parte matemática que dá suporte aí ao curso. Tá certo? Bom, o exercício 3. Ah, tá. Aí apareceu o coeficiente aqui, né? Qual das opções apresenta corretamente os coeficientes para o sinal dente de serra? Que isso foi isso que eu acabei de mostrar para vocês, tá vendo? Você chegar nessa solução aqui direitinho, aqui, com todas essas simplificações, ia ser complicado, né? Para saber e tal. Se você pegar isso e jogar no MATLAB, um desses sinais aqui vai representar corretamente, na medida que você vai aumentar o K. Então, eu apresentei lá no diretório do material que eu disponibilizei, pessoal, lá no diretório SFTC, série de Fourier de tempo contínuo, essa solução... Opa, sim. Esse diretório estaria onde? Naquele arquivo do MATLAB, João Paulo, que eu disponibilizei para vocês no início do curso. Eu baixei um arquivo do MATLAB aqui, mas eu não... Não, aí você descompactou. É lá no módulo 3. Olha isso tem no módulo 3. É o que estou compartilhando aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. Dá uma olhada aí. Sério, está escrito assim, no arquivo do MATLAB do curso. Esse conjunto de pastas aqui, ó. Se não tiver, eu compartilho de novo aqui. Eu fui em um aqui, mas tem até a pasta laboratório, mas aí tem módulo introdução, if else, seleção suíte, matriz, vetor. Porque então pode ser, deixa eu colocar, tem que ser MATLAB com sinais. Você não chegou a pegar o MATLAB com sinais, não? Eu acho que esse aí eu não peguei, não. É porque eu disponibilizei um MATLAB mais básico. Vou jogar ele de novo aí. Ah, eu devo ter baixado só o mais básico, né? Se eu não coloquei lá é porque eu confundi, porque era para estar lá. É uma pasta, um arquivo chamado MATLAB com sinais. Não sei se é porque a turma é pequena, pode ser que eu coloquei pode ser que eu coloquei no WhatsApp e aí apareceu muita mensagem. E aí não sei se perdeu aí. Deixa eu mandar de novo aí. Ah, se você quiser mandar depois, não tem problema também não. Já passa agora, peraí, só para não deixar isso aí, senão... Vê aí no WhatsApp, ó. Tá vendo esse MATLAB com sinais? Uhum. Você vai descompactar ele aí. Aí é o que eu estou compartilhando com você aqui, ó. Beleza. Série de Fourier de tempo contínuo. Tá vendo? Módulo 3. Uhum. Aí tem aí Fourier. Exemplos. Fourier.
Ah, beleza. Resolução analítica. Eu até ia falar com você aquele dia, João Paulo, mas eu falei assim, não vou falar agora não, porque senão eu vou deixar ele quebrar a cabeça um pouco. Pra fazer. Você sabe que o professor tem disso, né? Vou deixar ele lá Ah, cutucando aqui, cutucando dali. Enfim, então, mas eu tentei desenvolver aquele dia, eu fiz com base naquele vídeo que você postou, que era, tá lá no YouTube lá. E ah, aí desenvolveu com exponencial, certo. complexa. Aí eu fiz, só que eu não sei se está certo. Eu queria tirar a dúvida para ver se no final o resultado tá. Aí a melhor maneira é a gente adaptar o MATLAB. Porque o que, que acontece? Se você fizer na calculadora, o seu número não necessariamente vai dar aquela formatação bonita, entendeu? Agora, na hora que você fizer lá no MATLAB, montar lá no MATLAB, igual aqui, ó. Ele fez aqui e encontrou esse coeficiente, BK. Aí, o que, que acontece? Ele colocou aqui o BK, colocou esses números. Aí você pega o script, tá vendo aqui? Fourier dente de serra. Olha lá. Você vai adaptar a resposta que você obteve. Aqui, ó. Esse que eu estou mostrando para você, ele está variando K de 1 a N. Tá? Aí o BK lá, menos 4 de π vezes K, menos 4 sobre esse valor, de menos 1 elevado a K. Aí esse BK que ele calculou, ele acumula no FK, que é o termo, associado ao F. E aí ele vai fazer F igual a F mais o FK. Fazer esse somatório. Quando eu mandar rodar isso aqui no MATLAB, tem que dar o dente de serra. Vou deixar abrindo o meu MATLAB aqui, ó. O seu aí pode ser que o número tenha dado diferente, mas não necessariamente quer dizer que está errado, entendeu? Tipo assim, Ah, sim. você usou a calculadora. Se você usou uma calculadora, por exemplo, aí você vai estar com o número aí até com vírgula, né? Não vai estar assim no formato. Você vai adaptar isso aí no seu script, tem que dar um sinal resultante, que é aquele sinal que ele está pedindo para você representar. A diferença, ô João Paulo, é que se você colocar poucos Ks, o sinal vai ficar meio torto, né? E na medida que você vai aumentando esse K aí no script, vai aumentando ele, aí ele vai aproximando, vai aproximando mais do... Aqui, ó. Olha lá, na medida que você vai colocando esse K maior aqui, ó, isso aqui foi... Você vai... É até um exercício, né? Você joga o BK, os Ks que você encontrou, na fórmula aí que você está colocando, né? E aí você vai fazendo a adaptação do script para ver se ele... Então, no início, por exemplo, eu quebrei a cabeça para chegar naquela... Até descobrir, para chegar naquele ponto ali que ele pediu do sinal. Depois você vai... Olha lá. Aí o que ele está mostrando aqui, olha lá? Tá vendo? Esse pretinho aqui já é uma função do próprio MATLAB. Do próprio MATLAB. E aí o que eu fiz? Eu adaptei esse azulzinho aqui, que foi a fórmula dele que ele está calculando os BKs. Tá vendo que a referência aqui está sendo zero? A referência aqui está sendo zero. Então, ou seja, não tem nível DC. Hoje veio um aluno aqui para eu me orientar no TCC, eu perguntei para ele assim, o nível DC aqui é zero. E ele fez essa disciplina comigo no semestre passado. O nível DC aqui, pessoal, a referência aqui é zero. Se isso aqui fosse uma senoide, aí vamos supor, ela iria lá em mais 2 e depois menos 2, mais 2, menos 2. Bom, a entrada ADC do Arduino, ele diz que você tem que jogar o sinal de 0 a 5 volts. Então, se você jogar a parte negativa lá, o sinal negativo, vai queimar a entrada Você está correndo o risco de queimar a entrada ADC. Então, o que você faz? Você soma um valor inteiro aqui, ó. Se eu somar 1 aqui, por exemplo, a referência do que seria 0 vai estar em 1. Se eu somar 2, vai estar em 2. Tá certo? Para ele deslocar para cima. E é lógico que você tem que lembrar disso na hora de fazer o seu processamento digital. Tá? Então, você vai pegar esse script aqui e adaptar com a resposta que você encontrou aí na sua solução. Tá certo? Qualquer coisa você manda, tira uma foto aí, manda para mim aqui que eu dou uma olhada, bato o olho aqui, dou uma olhada junto com você, mas a rigor é isso, não tem muito mistério não. Tá certo? Bom, voltando aqui então à nossa lista, pessoal.
Então, deixa eu fechar um pouco de coisa aqui. Então, onde eu estava mesmo? Até esqueci. Então, nós estamos lá no ponto 2 da lista, né? Estamos na lista. Deixa eu lembrar aqui. Estamos na lista. Então, na lista de vocês, fechei a lista. Deixa eu olhar se eu não fechei a... Então, olha lá, beleza. Aí estamos lá. 3. O 3, então, João Paulo, eu te apresentei uma solução, né? O que vai pegar para você é a questão da resolução da integral. Mas a resolução da integral por partes, embora o que foi apresentado lá foi a representação usando, não é exponencial complexa, mas a solução no final pode ser que os AKs, você sabe que já a parte dos cossenos vão aparecer zeros, e os BKs vai aparecer os valores lá, tá certo? No final das contas, você tem que desenhar essa figura aqui. E lembrar que a amplitude é 1 e menos 1. E que o período aqui desse sinal é 1, né? O período aqui, o T, ele se repete a cada uma unidade de tempo. Tá vendo? Então, ele pegou a integração aqui de menos meio a meio. Bom, aí ele está perguntando o seguinte: represente em série de Fourier o sinal da questão 3. Então, já dei aí o material de apoio aí do MATLAB, né, para vocês. O trabalho que vocês têm que ter lá é fazer uma análise, né? Adaptar, ver onde que muda o BK, onde que muda o AK, onde que coloca o F, onde que faz somatório. Só a título de curiosidade, pessoal, se eu quisesse colocar um nível DC nesse sinal aí, ó, depois que ele fez a somatória toda lá, DC igual a 2. Né? Se eu estivesse colocando aqui, por exemplo, o nível DC igual a 4. Aí eu vou somar esse DC mais esse sinal F. E esse sinal vai ficar deslocado para cima. Seria semelhante a eu somar uma tensão contínua numa tensão alternada. Então, olha lá, esse aqui é uma onda quadrada. Uma onda quadrada. Eu coloquei o nível DC igual a 2. O que ele está dizendo é que a referência do sinal ficou lá, não está em 0 mais, ficou lá em 2. A referência de onde que está a referência do meio, né? Que seria o meio da onda aí. Tá certo? Bom, então voltando lá tem uma representação dente de serra lá, tá? Naquele exercício, naquele material, e tem uma representação para uma onda quadrada, que são sinais aí mais elementares aí que a gente pode trabalhar, tá? Se precisar de um cosseno ou de um seno, pessoal, aí é usar a fórmula. Vai aparecer uma integral de seno, integral de cosseno, derivar seno, derivar cosseno, não tem muito mistério, não. Tá certo? Bom, ele está pedindo a questão 5. Simule o sinal da questão 4, né? Para testar, para ver se deu certo. A questão 6, ele está pedindo para vocês executar esse script e brincar com exponencial complexo. Né? Lembrando que exponencial complexo, pessoal, dado no S igual a θ mais JW, ele está alterando o θ, colocando vários valores de θ e alterando a frequência. E esse script aí é para que vocês brinquem, né? Com esses valores aí, tá? Bom, a questão exercício 7, apresente os gráficos gerados na questão, na verdade é 6, né? Você jogar os valores ali diferentes, né? Uns 2 valores ali, só para... Tem hora que ele vai afunilar de maneira decrescente, tem hora que ele vai espiralar de maneira crescente, tá? Então, isso está lá no capítulo 1 do livro do Latte também. Bom, aqui a exercício 8 apresente a relação de Euler aplicada a exponenciais complexas, e a gente já está, acho que vocês já estão bem expert com isso aí. Esse aqui, o exercício 9 eu já fiz com vocês. O exercício 10 eu não fiz, e esse aqui é que eu queria fazer junto com vocês aqui para eu ensinar, né? Esse aí eu agarrei. Esse aí normalmente é o que agarra mesmo, tá? Então, esse eu vou dar uma trabalhada com vocês, mas antes, 9h58 agora, eu queria só apresentar esse exercício 11,
senão se eu fosse trazer tudo aqui, não daria tempo de eu passar tudo no quadro digital. É a solução desse exercício 11, tá certo? Ele já está na ponta aqui para eu mostrar para vocês aqui. Então, o exercício 11, pessoal, o que ele está dizendo? Ó, um sinal, esse exercício se refere à quantização, tá? Conversão ADC, né? Um conversor ADC. Ele está dizendo que o sinal senoidal dado por cosseno de 2π, 6.000 T. O T é porque o sinal é contínuo no tempo, sinal analógico, é amostrado a 48.000 amostras por segundo. Então, é 48 kHz, né? Seu quantizador possui 4 níveis, só para simplificar o exercício, né? Mas se você tivesse trabalhando com a placa de 10 bits, pessoal, então seria 2 elevado a 10, que dá 1024. Então, seria 1024 níveis. Uma placa DC de 12 seria 2 elevado a 12. 4.096, né? Então, é isso que ele está colocando. Ele diz o seguinte, ele está dizendo que os níveis analógicos aí desse sinal foram dados da seguinte maneira. 00, da faixa 00, ele dividiu uma tabelinha aí que ele colocou 00, né? Um valor de menos 3 volts, na saída da placa AD vai sair um valor numérico 00, tá? 0,1, 0,2 volts, vai sair um valor 0,1, tá? E acima de 0,2 volts até 0,7 vai sair 1,1. Então, se eu fizer o desenho de um sinal aí, né, senoidal, ele fez faixas, 4 faixas nesse sinal analógico, tá? E ele está dizendo o seguinte, deixa eu colocar aqui, ó. Esses são os códigos digitais para cada faixa dessas aí. Então, a primeira, eu vou responder aqui, depois eu vou colocar a figura aqui. Primeira pergunta é se vai ter alias, né? Qual a máxima frequência de um sinal que pode passar por esse amostrador, e determine a sequência de bits correspondente às 5 primeiras amostras. Bom, então, primeiro, pessoal, lembrando que o sinal y de t aí é Vp, cosseno de ômega t mais φ, tá? Y de t é tensão máxima, né? A tensão máxima é dada por VRMS vezes raiz de 2, cosseno de 2πft mais φ, tá? Então, a frequência de amostragem é 48.000, Fs sobre 2 é 24.000. Então, a máxima frequência que você vai conseguir passar é 24.000 Hz sem ter problema. Então, o seu filtro anti-alias, pessoal, se você, né, vocês não podem ignorar isso, você vai colocar um filtro analógico, onde a frequência de corte dele é 24.000 Hz. De maneira que, na hora que chegar um sinal acima de 24.000, esse filtro vai atenuar esse sinal. Não pode deixar passar, tá? Porque senão, se chegar um ruído aí, um sinal com uma frequência maior do que essa, o seu amostrador vai interpretar aquilo como uma frequência útil. E aí seu sistema vai comprometer o seu sistema, tá? Bom, a letra B, então, a máxima frequência é 24.000 Hz. A primeira amostra, então, acontece quando t é igual a 0. Tá? Então, eu vou substituir t igual a 0, cosseno de 2πf 0, cosseno de 0. Isso vai ser igual a 1. Então, o que ele está dizendo é que a amplitude do sinal é 1. A amplitude do sinal é 1, vai estar numa faixa representada pelo código 11. Tá? 11. Bom, a segunda amostra é no instante-tempo t igual a 1. Substituo no instante-tempo t igual a 1 sobre a frequência de amostragem. Então, vai ser 2 vezes 180 vezes 6.000, né? 2π. Aqui o π está em 180, vezes o f, que é 6.000, vezes, aqui é 1 sobre 48.000. Então, isso vai dar 180 dividido por 4, cosseno de 45, vai dar 0,7 volts. Na faixa, na segmentação que ele fez, pessoal, de 0,7 volts até 1 volt, ele vai representar com o mesmo código, com 11. Tá? Então, a placa AD, então, vai apresentar esse número como 11.
Terceira amostra, y igual a 2. Cosseno de 2 vezes 180, aí vai mudar o número da amostra aqui do t, aí vai dar um valor aqui igual a 0 volts. 0 volts, o código é 01. Tá? Quarta amostra, y3. Seguindo a mesma analogia, vai dar menos 0,707. Aí ele vai representar como 0. Então, na saída do amostrador, vai dar a seguinte sequência de código binário: 0. Isso está lá no curso de amostragem, que eu indiquei para vocês fazerem, né? O que tem lá no Coursera. Tá? Eu lembro que tinha um detalhezinho no exercício, que se eu considerava a primeira amostra no instante t igual a 0, t igual a 1. Tá? Mas depois eu lembro que eu mandei fiz lá e queria tirar essa dúvida, é instante tempo t igual a 0. Então, aqui está a quinta amostra. Você olha o sinal de tensão e coloca o código digital para ele. E sexta amostra, tá? Então, não tem muito mistério, não. Então, lá, considerando a primeira amostra como se o n fosse 0, seria essa sequência. Se você considerar n igual a 1, aí vai mudar isso aqui. Na hora da correção automática deles lá, eu lembro que eu tive essa dúvida, aí eu mandei a resposta e estava dando como errado. Aí depois eu fui testando e eu vi que era isso aqui. Tá? Bom. Então, agora, no final, pessoal, eu vou resolver, então, esse exercício que ele está dizendo, ó, no exercício 10, né? Ele tem 3 sinais e ele quer que você faça análise espectral. Só que ele deu a frequência de amostragem, mas ele não te falou o tamanho do vetor FFT. Ele não te falou esse tamanho. Mas ele falou que o tempo total de amostragem para o processamento, ele te deu um período aqui, ó, 0.025S. Tá? Que é o que eu vou explicar aqui agora. Como é que funciona isso aí. Isso estava no enunciado de uma questão também, tá? Maneira diferente aí da... Então, vamos lá. O exercício 10. 9. O 9 eu já fiz. O 10, o sistema 2. Sistema 2, tá certo. Bom, o que acontece? O que acontece, pessoal? Na hora de calcular, na hora de fazer a resolução do vetor do eixo das frequências, a gente calcula aquele ΔF. Aquele ΔF, na verdade, é a frequência de amostragem dividido pelo tamanho do vetor, o número de posições do vetor FFT, tá? Só que existe uma relação, pessoal, que isso aí, na verdade, é 1 sobre... O vetor FFT é N, tem um tamanho N, tá? São N posições que você tem que fazer o cálculo lá. Imagina, eu tenho um vetor FFT de tamanho 100. Então, são 100 posições que eu vou ter que colocar a amplitude lá do N à fase. E esse ΔT aqui, ó, foi aquele ΔT que ele colocou, que ele pega as amostras, é o período para cada posição do vetor. Cada posição do vetor, então, ele gasta um ΔT, que foi aquele 0.025 lá. Se eu tenho um vetor de tamanho N, isso aqui vai ser 1 vezes N, vezes esse N vezes ΔT aqui, tá? Então, o que ele está dizendo é que se eu colocar esse valor aqui, ó, 1 sobre 0,025, isso vai ser igual a Fs sobre N. Isso vai implicar que esse Fs sobre N aqui dá 40 Hz. 40 Hz, tá? Então, esse Fs eu tenho que usar aqui, na verdade, como o Fs foi dado lá, que foi igual a 12.000 Hz, é mais elegante falar amostra por segundo, tá? O pessoal fala kilosamples, megasamples, que o Hertz para deixar com a frequência do sinal. Mas não tem problema, não está errado a gente falar Hertz, não. Tá? Então, 12.000
dividido por N Hz vai ser igual a 40 Hz. Ele está falando que esse ΔF aqui, ó, isso aqui então vai estar associado a um N igual a 300. Então esse era o pulo do gato, né? Na verdade, quando eu fui fazer essa lista aí, quando eu estava na situação de vocês, eu também agarrei justamente nisso aí, tá? Então, dado que o N é igual a 300, pessoal, encontramos aqui o valor do N, o que ele está dizendo agora é para a gente desembolar o restante, né? E aí eu vou fazer um dos sinais aqui, o restante lá então, eu acho que vocês têm condições de fazer. Bom, então o ômega N, o ômega do Next, é igual a Fs sobre 2. Isso é igual a 12.000, então, sobre 2. Então, isso aqui vai ser igual a 6.000 Hz. Tá certo? Então, a frequência de Next é 6.000. Então, esse parâmetro de 6.000 aí, pessoal, é o parâmetro para você aplicar no filtro anti-alias. O filtro anti-alias, ele tem que dar a frequência de corte de 6.000 Hz, tá? Só que ele não abaixa, ele não corta exatamente 6.000. Tem o tipo do filtro, a ordem do filtro. Você não pode cortar o sinal lá no valor da frequência de amostragem, com 12.000, por exemplo. Senão vai aparecer um sinal, por exemplo, de 8.000, e esse 8.000 vai aparecer no seu sistema e vai atrapalhar outro sinal aí, tá? Bom, aí, pessoal, agora nós estamos querendo ver aqui, ó, o ΔF lá para o vetor FFT, então, vai ser igual a 12.000 dividido por esse tamanho, 300, que é o número de posições do vetor FFT. Isso vai ser igual a 40 Hz, né? 40 Hz aí. Na verdade, foi até dado isso aí já, né? Bom, o sinal 1, ele falou assim, se eu tiver um sinal igual a... CAT 332, então... Vou colocar em Ctrl 11 aqui, tá? Ilustração. Então, o que ele está dizendo é o seguinte. Para um sinal, se eu aplicar um F1, então, igual a 475 Hz, bom, ele quer que você faça a análise desse sinal aí. Primeiro aspecto importante aqui é que esse sinal é menor que 6.000 Hz. Então, não tem ilhas. Não tem ilhas, tá? Agora, a pergunta seguinte, pessoal, é você tem que pegar esse 475 e ver se ele é um módulo do ΔF seu. E o ΔF lá foi 40. Né? Então, quer dizer que na hora que ele montar o vetor lá, vai ser 0. Aqui vai estar a posição 1. 2. Mas, na verdade, ele está mostrando aqui é 0 Hz, 40 Hz, 80 Hz. Cada posição dessa aqui é o ΔF que ele está mostrando, de acordo com o que você calculou. Tá? Então, o 475, se você procurar ele aqui, ele não é um múltiplo de 40. Tá? E como é que a gente descobre isso aqui? Faz a divisão inteira. 1 vezes 40 aqui, vai descer o 7, 5. Então, vai dar 1 vezes 40. Sobrou aqui, ó, 5, 4 menos 3, 35. O resto aqui, ó, não deu inteiro, não deu zero. Então, conclusão, esse valor aqui não é um múltiplo, né, de 40. Então, o que a gente pode concluir aqui é que ocorrerá leaking. Na verdade, pessoal, vazamento espectral que o pessoal chama, tá? Na verdade é assim, você não pode confiar no valor que... vamos supor que se ele tivesse aparecido... Ele está dizendo que vai aparecer lá na posição 11. Ele estaria na posição 11, entre a 11 e a 12, próximo. Mas você não vai poder confiar naquele valor que está lá, tá? Porque esse valor não vai estar correto, vamos pensar assim. Tá certo? Então, a gente já tinha feito outros exemplos aí, tá, pessoal? Eu acredito que vocês não tenham maiores dificuldades com relação a isso, tá? Bom, só para a gente concluir o exercício, para não deixar ele aqui
não deixar o restante, vou analisar os demais sinais, então. O sinal 2, é F2, né? Igual a 1000 Hz. Esse F2 aqui, esse sinal é menor que 6.000. O engraçado disso aí, tá, pessoal? Outro dia eu estava apanhando uma placa que eu estou fazendo aqui em casa, eu não estava colocando o fio passa baixo, tá? E aí estava entrando um ruído lá que estava atrapalhando o meu sinal todo. E negócio que a gente fala toda hora, né? Eu tinha feito a placa sem colocar o filtro, né? Passa baixo. E aí agora, na evolução das minhas placas lá agora, tem o filtro passa baixo, tá? Então o processo aqui é o mesmo. 1000 dividido por 40, né? Então aqui vai dar 2 vezes 4, vai dar 80, 0, 2, 0, 200. Então aqui vai dar os 5 vezes 4, 200. Aí o resto aqui é 0. Então aqui não tem alias e não ocorrerá leaking. Não ocorrerá leaking. Não ocorrerá leaking. Tá certo? Uma pergunta que pode ser feita aqui, pessoal, em que posição que esse 1000 Hz vai aparecer? Aí tá aqui, ó. Né? Só que o certo aqui é você colocar, a posição vai ser 1000 dividido pelo ΔF mais 1, porque ele precisa representar o zero. Então, isso vai ser 1000 dividido por 40, só que tem que somar 1 aqui, ó. Então, isso aqui, na verdade, vai ser 26. Na 26ª posição é que vai estar a representação no vetor FFT referente a esse sinal 1000 Hz. Tá certo? E por último, pessoal, o sinal 3. O sinal 3 sinal 3, então, é F3 igual 7.525 Hz. Bom, de cara, isso aqui é maior que 6.000. Aliens. Vai acontecer aliens, tá? Bom, vai acontecer aliens, tá, pessoal? Ou seja, esse sinal vai estar falseado com outro sinal. Tá certo? Esse sinal vai estar falseado. Esse sinal vai estar falseado, pessoal. Se eu pegar ele aqui, ó. Se eu perguntasse assim, qual o sinal que esse camarada aí vai estar falseando? Bom, quando vocês fazem lá o gráfico do negócio lá do 6.000, tá aqui, ó. Tá? 6.000 tá aqui. Quando você coloca 0 Hz, aparece uma amplitude aqui e outra lá no 6.000. Tá certo? Na hora que aparece 1 Hz, vai aparecer, ele vai andando no sentido contrário. Então, o que eu estou dizendo é assim, esse primeiro aqui está associado com esse aqui, ó. Vou colocar uma bolinha aqui e uma bolinha aqui. 2 bolinhas aqui, 2 bolinhas aqui. 3 bolinhas aqui, 3 bolinhas aqui. Na medida que você vai andando com o camarada aqui, ó, vai chegar uma hora que ele vai estar na metade. Desconsiderando zero, seria o 3.000. Então, na hora que tiver o 2.999, um está aqui, o outro está aqui. Tá? Quando chegar exatamente em 3.000, eles vão estar sobrepostos. Na hora que passar o 3.001 está aqui e o outro vai começar a andar para trás aqui. Ó. 3.002 e assim por diante. Tá? O Ames vai começar a aparecer na metade da frequência. Na metade da frequência. Na hora que você chega no 6.000 aqui, pessoal, 6.000, que você vai no 6.001, o sinal ele começa a voltar. O 6.001, na verdade, vai aparecer como se fosse 5.999. O 6.001, então, ele vai ser
4.999. O 6.002 vai ser o anterior, 6.003, 6.004, 6.005, 6.006, tá? Então, esse 7.725 aqui, se eu considerar ele 7.525 menos 6.000, dá 1.525. É como se eu pulasse 1.525 para trás. 6.000 menos 1.525 vai dar um número aqui, ó. Vai dar 5.000, 4.000, né? 4.000 e quanto aí? Minha cabeça está até quente. Vou pegar a calculadora. 4.475. Estou aguentando fazer conta de cabeça, senão eu dor de cabeça danado o dia todo. 4.000 e quanto? 5.000 e quanto? 4.475? 4.400? Isso. Se for o caso, na próxima aula eu mostro um macete aqui para descobrir isso. Mas eu queria só que você se atentasse ao conceito. Deu para pegar o conceito? Como que ele vai fazendo? Na hora que você vai andando aqui, ó, zero a frequência de amostragem, zero a π. Na mesma hora, devido à simetria que aparece lá na matemática, na verdade, na hora que você coloca um 1 aqui, ó, no sentido oposto, se fosse lá no 6.000, é como se fosse uma unidade para a esquerda. E ele vai fazendo isso, vai aparecendo exatamente. Por isso que a gente faz aquela artimanha, de em vez de mostrar de 0 a 2π, a gente mostra de menos π a π. O que é o menos π a π? Eu pego a metade desse vetor aqui, que seria de 0 a π, e o menos, e traslado, né? Pega essa metade aqui e troca esse pedaço aqui com a outra metade. Para ele mostrar o gráfico lá, na verdade, o FFT, de menos π a π. Então, o menos π a π, na verdade, na hora que você mostra um aqui, o 1 está aqui, o menos 1 está aqui. O 2, o menos 2. O 3, o menos 3. O que ele fez com aquele FFT shift lá, foi pegar esse vetor aqui, que seria essa metade aqui, ó. Graficamente seria essa metade. Ele pega isso aqui e joga para cá. E essa outra metade aqui é a primeira metade do vetor FFT. Tá certo? Vai colocando ela aqui para... O Leiba, né, em vez de colocar 0 até 6.000 Hz, ele vai colocar de menos π a π. Tá certo? Deixa eu olhar aqui, pessoal, o sinal 2. Bom, aí o exercício 12, pessoal, o 12, o 13, o 14, o 15, todos têm no livro texto. Eu tirei esses exercícios do livro texto. 10, 11, o 12, tem ele lá no livro texto, tá? Então, aqui, ó, tem que tomar um cuidado aqui para você identificar o N0, né? Cosseno e tal. Ele está dizendo, ó. Então, ele está dizendo que essa função aqui de baixo, pessoal, ela é dada por cosseno de πn sobre 10. Ele quer que você determine os coeficientes. Então, olhando esse sinal aqui, ó, a primeira coisa nós temos que identificar o N0. O início e o final do ciclo. Contar quantas bolinhas que tem, e a partir daí você desembola a série lá, tá? Beleza, achei os coeficientes. Vai no MATLAB, joga dentro do MATLAB, desenha. Tem que dar esse sinal aproximado aqui, ó. Tem que dar esse sinal, tá? Bom, aí na hora de desenhar lá, você tem que expandir dentro da equação de síntese. Então, é isso que ele está colocando, ó. Você vai jogar a equação de síntese, jogar os coeficientes que você achou, para ver se vai dar esse sinal. Então, olha lá, simule depois a questão aqui no MATLAB, né? E por último, só para transformada, né, de tempo contínuo, tem lá um exemplo do livro, que é um E vezes menos T de U de T, tá? Então, o objetivo aqui é que vocês façam pelo menos um exemplo para associar os conceitos, tá? E mais um exemplo que é uma série de Fourier de tempo discreto. Aqui tem só um detalhe aqui, tá, pessoal? Que esse sinal é um sinal com... Na verdade, tem o exemplo lá no livro, né? Acabei até repetindo isso aí. Está repetido, né? Mas na hora que for fazer lá o gráfico, a amplitude do sinal, tá? Como tem poucos pontos aqui, ó, na hora que ele vai fazer o módulo das frequências, fica meio estranho aqui para a gente, né?
Eu mesmo, quando eu bati o olho aqui, ficava tentando associar essas frequências, igual a gente faz lá com 60 Hz, com, né, no sinal sinoidal, mas por enquanto não faço muito isso não, tá? Ele está dizendo que a amplitude para aquele K é tanto. Como tem poucos pontos aqui foram usados poucos pontos, isso não aparece não aparece isso com muita informação para a gente, tá? Mas o interessante é que, dado o vetor FFT, imagina que eu tenho um vetor FFT com essas amplitudes. Eu faço a FFT inversa, pessoal, ele retorna a equação de diferença. E a equação de diferença é esses pontos aqui no domínio do tempo. Então, eu consigo reconstruir esse sinal no domínio do tempo. Tá bom? Bom, então, pessoal, é 10h24 agora. Vou liberar aqui para vocês tirarem alguma dúvida, tá? E aí, caso não tenham nenhuma dúvida, sim? Quais são os pontos de atenção aí dessa lista aí que você acha que vale mais a pena a gente Tá, dar um foco para a prova aí? tá, são os pontos do... A lista não está grande, né? Na verdade, esses exercícios de leaking, isso aí você tem que estar sabendo disso aí, belezinha. Então, esse exercício, por exemplo, de simulação, dado um sinal, aplicar o conceito da representação discreta para desenhar esse sinal, por exemplo. Aí você vai fazer ele analiticamente, depois você tem que simular no MATLAB, tá certo? Ano passado eu pedi isso. O que mais? As questões teóricas, né, dos conceitos que nós vimos ao longo do curso. É basicamente isso. Tá? Basicamente isso. Da outra, Então beleza. tá? Não tem nada de mais, não. O que não pode é não fazer a lista. No semestre passado tinha 3 alunos. Tinha um lá que sempre estava com algum problema que estava trabalhando, não fazia as listas. Mas, assim, não é que não fazia, ele tentava fazer, mas fazia a metade, fazia 60%. Aí você mudava um pouquinho desses exercícios aqui, aí na prova ele já tinha um pouco mais de dificuldade. Os demais que estavam fazendo a lista, né, que não tinha tanto problema com relação ao horário, não tiveram maiores problemas. Tá bom? Professor, eu acho que foi na aula retrasada que você fez esse exercício 9 da lista, não foi? Só para me refrescar a memória. Foi o primeiro que eu fiz com vocês. Foi na... Deixa eu lembrar aqui. Eu acho que foi Maria Emília, amanhã eu confirmo com você, porque quando eu clico lá no vídeo, eu sei mais ou menos onde está, aí eu sei, pela gravação eu sei, mas eu acho que foi pela minha programação de aulas aqui também, eu acho que eu tenho, peraí. Aqui tem um arquivo aqui que eu faço. Deixa eu ver aqui. Você falou penúltima, não é? Não, deixa eu ver. Eu vou olhar, amanhã eu confirmo na gravação e eu mando para você. Tá, joia. Não, é só para eu assistir a aula de novo com a resolução do exercício. Tá? Obrigada. Eu vou olhar, é mais fácil, viu, Maria Emília? Falando com você, eu estou correndo o risco de errar. Mas amanhã eu mando assim para você. Maria Emília, o encontro está na gravação tal, tá certo? Que amanhã eu tenho que publicar a aula de vocês da semana, eu já aproveito e dei uma conferida nisso lá. Certo, obrigada, professor. Por nada. Então, pessoal, estou à disposição aqui, vou parar de compartilhar a tela. E aí estou à disposição, se vocês quiserem tirar alguma dúvida. A prova ficou para quinta, então, né? Quinta-feira. Aí eu disponibilizo 7 horas e deixo um horário para vocês de 7 à meia-noite. Combinado? Fechou, combinado. Então tá certo, pessoal. Então, boa noite para vocês. Professor, quinta-feira tá que data? Oi? Quinta-feira dá dia... É 22. 22. Dia 22, João. Show. Ô, pessoal, eu também mandei um artigo para vocês ontem sobre sinais, cara. Vou dar uma dica para vocês. Essa parte de digital tá quente, tá muita demanda, né?
Você pode fazer esse processamento com sistemas embarcados, né, microcontroladores, com PIC, um mundo aí, tá? Então, fica a dica para vocês. Eu estava fazendo uma revisão na literatura aqui, peguei aquele artigo, né, falando sobre... Tem um artigo mais teórico, falando sobre conceitos de afundamento de tensão. Quando eu falo assim, muito tensão e corrente, tá, pessoal? É porque tensão e corrente... Qualquer sensor que você pegar aí na planta industrial, a saída dele, a maioria das vezes, vai ser tensão, né? Nível de tensão, tá? Então, depois eu recomendo que vocês deem uma olhada, e quem estiver trabalhando com sistemas embarcados aí também, tá? Quiser dar uma lida lá, tem muita coisa bacana e interessante aí, tá? Isso aí é aplicado em sistema de proteção elétrica para acionamento, para programação de relés, né? Os relés, hoje, a maioria são todos digitais. Então, fica a dica. Mandei para vocês lá, não se assusta, né? Muitas vezes o aluno pega aquele artigo... Uma coisa que eu, lá na UFMG, um professor me deu a dica, chamado Antônio... ele dá aula de reconhecimento de padrões. Reconhecimento de padrões. Fez uma disciplina lá muito bacana. Antônio alguma coisa, agora fugiu o nome da cabeça. Era bem conhecido lá no FMG, tá? Antônio Braga, é o Braga. Esse cara, ele falava o seguinte, né? Na hora de fazer os TCCs, essas coisas, tá, pessoal? Antônio de Pádua Braga. Vou dar uma dica para vocês aqui. Ele falou assim, gente, vocês vão gastar um tempo para ler um trabalho, para justificar um trabalho de vocês. Tá certo? Olha o número de... Cara... E aí uma coisa que foi interessantíssimo, tá? E que ele falou, e o negócio é verdade. Os números do cara aí, mexe com redes neurais, mexe com, né? Esse professor aí, pessoal, eu fiz uma aula com ele, chamada Reconhecimento de Padrões, tá? E ele falou um negócio que eu demorei, tive que chegar lá no doutorado para eu ter mais cuidado com isso. Ele falou, cara, vocês vão gastar um tempo para buscar artigos relacionados à área de vocês. Então, já que vocês vão ter que fazer isso, busquem primeiro artigos de periódicos, de revista, tá? Então, quando vocês estiverem fazendo a consulta aqui sobre um determinado tema, vocês vão selecionar trabalhos revisados por pares, artigos de revista, tá? Então, eu não sei se mudou um pouco esse jeito de fazer essa pesquisa no Explora, né? Vamos imaginar que eu vou colocar assim, por exemplo, sei lá, harmônicas. Professor, a tela não está sendo compartilhada. Desculpa, deixa eu... Eu estou falando isso porque eu estou fazendo meu TCC e eu interesso bastante por essas coisas, sabe? Então, Essas dicas assim já... Tá certo. Não, você tem que ficar atento, né? O negócio aqui, essa quinta-feira, depois das 9 horas, cara, quinta-feira, normalmente, quando eu estava no lugar de vocês, uma hora dessa, eu já tentava fazer o meu horário para não ter aula sexta de manhã, eu já estava tomando uma cerveja, para falar a verdade. Na quinta, né? Quando era possível. Então, chega essa hora, a cabeça já está meio cansada, né? Então, o que acontece? Eu vou dar uma dica para vocês. Vamos imaginar. Tem que buscar referências bibliográficas, né? Então, primeiro, pessoal, aquele trabalho que eu mostrei para vocês tem escrito survey, né? Aquilo ali é uma revisão da literatura, e ele é um artigo de revista, tá? É diferente de um artigo de congresso, né? Onde tem um evento que é um congresso que aconteceu em São Paulo, Rio de Janeiro. É lógico que o congresso é importante para a gente publicar, tá certo? Mas o artigo de revista, ele passou por um crivo maior, tá? Então, vamos colocar aqui 10P, por exemplo. Digital Signal. Aí, o que acontece? Na hora dele buscar esse resultado, ele vai te mostrar um monte de resultado aqui. Ó. Olha lá. Aqui, por exemplo, ele está te mostrando um paper de conferência, tá vendo? De 2013, né? Tá certo? Mas aqui, se eu for buscando aqui, olha lá, outro paper de conferência. Então, vocês vão aplicar um tipo de publicação aqui,
você pode selecionar aqui o tipo, né? Aqui, por exemplo, já apareceu um journal, tá vendo? Aqui é um journal, se você aplicar, já é um... Então, são artigos de revista, tá certo? É porque essa interface mudou um pouco, então eu confesso que eu tenho que me acostumar com ela. Mas eu espero que vocês, vamos imaginar, dependendo da área do que você for procurar aqui dentro, olha lá, aí, aqui já apareceu o journal, né? Já vai ser um trabalho que foi revisado, né, por uma revista que tem um crivo maior, e quando você gastar o tempo para investir naquilo, lendo aquilo ali, por mais que ele seja um pouquinho mais difícil, vai ser um investimento que, na maioria das vezes, ele vai te trazer mais resultado, tá? Se a linguagem estiver muito difícil, né, você procura dar uma estudada, dar uma olhada no livro, né, ou em algum outro lugar. Aqui está lá, por exemplo... Então, ele está dizendo aqui que é um DSP, né? O DSP é um processador digital de sinais, Digital Signal Process. É um microcontrolador específico para processamento de sinais, tá? Processamento de sinais. Então, tá aqui, tá a dica. Aqui ele retornou muitos resultados, né? Você pode, por exemplo, uma outra dica, não que os trabalhos de 10, 20, a vantagem da nossa área é que tem muitos trabalhos clássicos, né? Na computação, por exemplo, trabalho de mais de 3 anos, o povo considera que já está velho. Na engenharia, graças a Deus, que a gente não tem esse problema, tá? Então, olha lá, journal, você marca journal aqui, ó, e aplica um filtro melhor, se você quiser pegar trabalhos mais novos, né? Então, uma dica que eu vou dar para vocês, muitas vezes a maior parte dos a pessoa vai ler o seu trabalho primeiro, resumo e a conclusão. Resumo, né? Conclusão. Depois ele vai dar uma batida do olho nas suas referências. Bateu o olho na sua referência, tem artigo de journal, referências novas, né? Vamos colocar aqui, 2020, 2020. Então, aquilo ali está demonstrando que a pessoa está buscando se manter atualizado em cima daquele assunto, tá? Então, eu coloquei um tema aqui, tá, pessoal? Que é um tema meio mais... Vou colocar aqui, Smart Grid, redes inteligentes, redes elétricas, novo paradigma para redes elétricas. Então, olha lá, ele vai trazer um monte de resultado aqui. Então, eu quero que ele me devolva um survey, tá? Que seria um artigo em formato de revisão da literatura. Então, eu vou aplicar aqui, ó, Journal. De manhã vai estar um monte no meu e-mail, né? Porque eu fiz essa busca, já tem os algoritmos lá atuando. Olha lá, revistas, tá? Então, ele vai me mostrar aqui algumas. Isso aqui é um negócio bacana. Olha lá, um sistema para... Aqui, um sistema para dar suporte à carga para veículos, ó. Isso aqui é um negócio quente. Está com a data de 2016, né? E tem umas coisas interessantes. O Transaction do Smart Grid, ó. Né? Então, busquem, né, aplicar esses filtros aí, tipo, coloca journal, coloca data mais nova, e aí, se não vier um resultado legal, você vai abrindo o leque aí, tá certo? Então, é isso aí que eu queria dizer para vocês. Então, aquele trabalho que olha lá, Smart Transmission Grid, né, uma visão, um framework. Então, normalmente, quando aparece esses caras, visão para o futuro, essa coisa assim, e o artigo é de revista, é que é um trabalho bacana que vale a pena você investir um tempo para... E se tiver reverenciado no seu trabalho, melhor ainda, tá? Então é isso, pessoal. Só a título de curiosidade, pessoal, um dia eu fui numa banca, até o rapaz que trabalha aí com vocês, aqui é o Diógenes, pode perguntar isso para ele, tá? O irmão do professor Bruno Nazário, ele tem um irmão chamado Vitor Nazário. Vitor, um fez automação aí também, né? E tem um outro que fez computação, mas é o Vitor. E aí o professor que estava na época lá da engenharia elétrica, ele falou assim, o Vitor Nazário fez doutorado lá no UFMG, se não me engano, com 2 anos e meio. Ele falou assim, você é o cara que tinha mais de 200 referências e todos eram artigos de journal? Tipo assim, eu não tinha nenhuma referência que era de conferência. Só
artigo de Jono, que era mais difícil a leitura, né? Com certeza um termo, e a área dele é de cidades inteligentes. Então, aquilo ali me marcou, né? Então, sempre que vocês estiverem fazendo aquela busca, tanto para fazer TCC, mestrado, doutorado, tentem ter essa prática, que aí depois vocês vão, que isso vai ajudar vocês bastante aí, tá certo? E mais boa noite, então ficamos por aqui, tá certo? Obrigada pelas dicas, professor. Beleza, um abraço aí, por nada. Até Boa mais, noite, professor. Até a próxima, se Deus quiser. até mais, até a próxima. Boa noite. Tchau, boa noite. Até mais.